Preparação completa para GCM de Pouso Alegre é aqui. Pessoal, antes de começar essa dica, eu quero convidar você a se inscrever no canal, é de graça. Clica aí, se inscrever, já deixa o seu like. E olha só, aqui no Vale você vai encontrar, além da preparação online, nosso curso completo com as aulas, inclusive Geografia e História, você também tem material impresso, uma apostila teórica, apostila de questões da IBGP também, são mais de 500 questões para você praticar. E na reta final nós teremos aqui a nossa Semana Vale Tudo, onde os professores vão trazer as apostas finais para você. Então você não pode perder. Se você tem interesse e quer conhecer mais esses produtos, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Bora para cima, GCM Pouso Alegre, uma vaga será sua. E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, estamos aqui e vamos trabalhar agora a nossa revisão, o nosso Vale Tudo para GCM de Pouso Alegre. É isso mesmo, você que está aqui juntamente com a professora Angélica agora, vai visualizar aqui o nosso Vale Tudo para GCM de Pouso Alegre. É o nosso momento de revisão, é o nosso momento de interação aqui, onde nós vamos fazer um tour por todo o conteúdo que constou no edital, que consta no edital, né? Visualizando aí direitinho tudo que é importante para a gente, tá? Trazendo dicas, macetes, enfim, tudo que for possível dentro desse cenário língua portuguesa para que você faça uma excelente prova, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela para você, segue na tela já, é o nosso esboço aí do que nós vamos trabalhar agora, vamos lá então, porque a gente tem muita coisa importante que a gente precisa visualizar por aqui, ok? Primeiro tópico, claro, acontece em todo cenário de concurso público, é o quê? Interpretação e compreensão de texto. O nosso encontro aqui hoje ele é estratégico, tá? Nós vamos conversar sobre o assunto, evidenciar aquilo que é importante, como eu acabei de dizer para você, estrategicamente, para que você visualize, relembre o que foi importante e, enfim, como eu acabei de dizer, consiga fazer uma boa, consiga obter, ponto aí, consiga fechar, vamos dizer assim, o conteúdo de língua portuguesa na sua prova, tá? Então, quando nós conversamos sobre interpretação e compreensão de texto, nós não vamos fazer aqui exercícios disso, né? Lá no canal do Vale Concurso, questões de interpretação de texto, onde a gente aplicou ali as estratégias para você chegar, entender ali o que foi pedido no texto, beleza. Agora nós vamos conversar estrategicamente, como eu acabei de dizer. Bom, vamos relembrar aqui rapidinho o que é compreensão. A gente precisa saber essa diferença entre compreensão e interpretação. Olha só, quando você compreende, o que você tem? Você tem uma informação explícita na compreensão. Ou seja, está escrito ali para você de forma objetiva. Você só vai compreender aquilo ali. Ok. Quando você tem uma questão de interpretação, a informação está implícita. Vai exigir de você o quê? Interpretação, inferência, ali a dedução ali, a sua avaliação acerca do que foi pedido, E a interpretação, ela trata o contexto de forma subjetiva, olha só. Então, há uma diferença. Embora você tanto pode ter questão de compreensão quanto de interpretação dentro da sua prova, você precisa entender essas duas vertentes para que fique mais fácil para você. Claro, a questão te traz o comando, se você vai compreender ou se você vai interpretar, tá? Agora, qual que é o macete aqui, professor? Quando você compreende, você consegue localizar no texto a resposta correta. Claro, está lá visível para você. Informação explícita. Agora, quando você tem a arte, você está diante da arte de interpretar, o que acontece? Você tem que concluir algo que foi trazido ali para você. Ou seja, não está explícito no texto, está implícito para você, tá? Igual quando se fala assim, a ideia central ela está localizada ao longo de todo o texto ali, logicamente e muito possivelmente mais lá no início e lá no final, mas ela não vai vir explícita para você. De acordo com o que aconteceu ali, você consegue entender a ideia central. Então, é o quê? É uma conclusão, é uma interpretação. Agora, quando você fala assim, lá na linha tal, o autor diz, opa, lá na linha tal, está visível para você na linha tal. Então,
é questão de compreensão de texto. A informação está explícita lá na linha tal. Tá entendendo como é que funciona? Pois é, muito importante. E é claro, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, as bancas examinadoras, a gente sabe, as bancas não, a gente sabe que nós não temos no cenário interpretação e compreensão de texto, a gente não tem uma regra, nós não conseguimos aplicar regras dentro desse cenário. Não tem regra, a gente tem que tentar entender a via. Poxa, será que está compreendendo? Será que está interpretando, né? Então, assim, a gente tem que tentar ver essas vertentes, porque não tem uma regra, como lá no pronome relativo, você vai saber que você tem um pronome relativo porque o que veio antes não é verbo. Então, a gente não consegue ter essa precisão no cenário compreensão e interpretação de texto. Entendeu? Então, mas acontece em toda prova. Então, a gente tem que respirar fundo, associar mais uma vez aqui como revisão, como vale tudo, como aposta final, né, para GCM de Pouso Alegre. Eu digo para você, concurseiro que está aí, o que eu digo para você? Eu digo para você que pegou o texto, esquece o bonito no primeiro momento, vá direto à questão de número 1. Às vezes você consegue interpretar a questão, resolver a questão de número 1 sem precisar fazer leitura do texto. Ah, eu consegui, beleza, pula para a questão de número 2. Veja se você também consegue resolver a questão de número 2 sem precisar voltar ao texto. Ou seja, volte ao texto, faça a leitura do texto, quebre cabeça ali com o texto, somente onde for necessário. Ou seja, na questão que for necessária. Ok? É muito importante quando a gente aprende isso. É muito importante para poder questão de tempo, agilidade, né? A gente precisa, de fato, demorar onde precisa, onde não precisa, a gente pode caminhar numa boa. Então, nós temos aqui estratégias, né, para isso dentro do cenário de compreensão e interpretação textual. Beleza? Beleza. Vamos caminhar então para o próximo item. Olha o que a gente tem agora: gêneros textuais. Olha só. Trazendo aí, né, uma pegada para você nessa reta final dos gêneros textuais, o que acontece aqui? Olha só, eu trouxe aqui para ficar mais fácil o quê? Alguns gêneros, olha só, que são os exemplos, né? Porque assim, às vezes tem gente que vai para a prova, até hoje tem dificuldade, pessoa. Qual que é a diferença entre gênero? Olha só, qual é a diferença entre gênero, tá? E a tipologia. Vamos lá. Primeira coisa, o gênero é aquilo que acontece para você, tá? Em cenário de prova. Por exemplo, você tem ali uma notícia, nós vamos ver aqui no slide novamente. Você tem ali uma notícia, você tem um artigo de opinião, você tem uma charge, você tem um meme, você tem uma receita, você tem uma fábula, um conto, romance. Isso é um gênero, ou seja, o texto que você está visualizando ali, né, na sua prova. Agora, daquele gênero, você tem a tipologia. Ah, tá. Um conto faz parte de qual tipologia? Narração. Ah, um artigo de opinião faz parte de qual tipologia? Dissertação. Ah, uma receita faz parte de qual tipologia? Instrução, injunção. Tá vendo? Então, assim, gênero é o texto que acontece para você em prova. Tipologia é a estrutura dele ali, você avaliar, né? Se é narrativo, se é injuntivo, se é dissertativo, se é descritivo, se é, né, expositivo ali, texto instrucional, entendeu? Então é assim que funciona e a gente vai conseguir aqui, né, visualizar esses principais gêneros que podem acontecer em cenário de prova para você. Então, olha só, primeiro gênero que eu trouxe aí é o quê? Olha só, notícia. Olha aí, então vamos deixa eu voltar aqui. Vamos recapitular aqui com relação à notícia. Qual é a finalidade da notícia? Olha aqui, informar. Porque a prova, a banca, ela pode trazer para você, não te pedindo sobre a estrutura. Por exemplo, nós sabemos que uma notícia, ela faz parte de uma determinada tipologia. Beleza. Só que às vezes a banca não vai te cobrar a tipologia da notícia. Ela vai te cobrar qual que é a finalidade da notícia. Tá vendo? Então, isso que você está visualizando aqui, aqui do ladinho, ó, é muito importante para você. Porque a banca vai trazer assim, o texto faz parte do gênero, o texto, né, de acordo com o gênero, é uma notícia que tem qual finalidade? Ou que tem a finalidade de, 2 pontos,
Aí você tem que entender qual que é a finalidade de uma notícia. É o quê? Informar alguma coisa. Então, pesca isso aqui para você levar para sua prova. É muito importante para você. E eu trouxe até já esboçado, né? Bem resumidinho aqui para poder te ajudar. Então, a notícia, ela vai informar. O artigo de opinião, olha só, vai fazer o quê? Ó, convencer. A charge vai fazer o quê? Olha, criticar. A propaganda, persuadir, convencer, olha só. A receita, o que ela vai fazer? Instruir, texto de instrução, né? Pois é. O meme, o que ele vai fazer? Trazer humor e uma crítica, olha só. Então, cuidado, tá? A charge, ela tem a finalidade de criticar. O meme traz humor e também uma crítica, beleza? Muito cuidado com isso para a gente poder não errar de jeito nenhum, tá? Ok. Cuidado, então, com a diferença, né? Da charge aí, ó, tá? A charge, o que que acontece? Na verdade, não é a charge, né? É o meme, olha só, o meme, olha aí. O meme traz o humor mais uma crítica social. A charge só traz uma crítica. Troquei aqui, tá? É o meme, olha só. O meme aí traz humor e uma crítica social. A charge só traz a crítica. Fechou? Beleza, então. Para poder entender. Aí tem gente que acha que a charge traz humor mais crítica. Não, é o meme. Fechou? Beleza, então. Vamos lá. Tipos textuais agora. Agora nós vamos falar da tipologia. Bom, nós sabemos e precisamos levar para a prova isso aqui, ó. Narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. Esses são os tipos de textos que podem acontecer em razão de prova para você. Aí você vê lá um conto. Qual é o tipo, né? Qual é a tipologia do conto? Ah, é uma narração. Ah, você tem lá um artigo de opinião, como eu acabei de falar, um artigo de opinião. Qual é a tipologia do artigo de opinião? É uma dissertação. Um texto científico, beleza, dissertação também. Então, o que acontece? Nós temos que saber sobre os gêneros e a finalidade daqueles principais, né, em razão de prova para gente, e também precisamos saber sobre as tipologias. Então, olha, a narração, qual que é a característica dela? Fato. Olha só, tá vendo? A descrição, o que ela faz? Ela aborda características, físicas, psicológicas, enfim. A dissertação, o que ela faz? Trata da argumentação, olha só. A injunção, o que ela faz? Instrui, olha aí, tá vendo? O texto injuntivo é um texto de instrução, né? E a exposição, o que ela faz? A tipologia explica, olha só. Então, temos que levar essas características para a prova dentro de cada tipologia para ficar mais fácil para nós. Porque se fala lá, o texto é narrativo, porque teve o texto é uma crônica, porque teve a finalidade de narrar um fato do dia, beleza ali, fazendo parte de qual tipologia? Aí vem lá a letra A, narração, ou seja, conta um fato real ou imaginário. Então, será que está certo sobre a narração? Conta um fato real ou imaginário? Sim, porque você viu aqui, ó, a característica da narração é o quê? Contar fatos reais ou imaginários. Olha só, tá vendo? Então, é importantíssimo a gente ter esse conhecimento para que fique mais fácil para a gente dentro dos gêneros e também das tipologias, ok? Ok. Vamos continuar. Operadores argumentativos. Aconteceu isso no edital e a gente precisa visualizar, resumir aqui rapidinho. A prof trouxe tudo para você, tá? Por isso que é importante, eu sempre falo, é importantíssimo a gente ter essa revisão, porque esse momento é um momento importantíssimo. Você passou pela fase do estudo, ali de estudar conteúdo, você passou pela fase de fazer resumos e praticar questões, você passou pela fase, né, de voltar e resumir, voltar a fazer mais questões. Agora você está na fase final, né, de fazer questões, não é assim? De visualizar ali, pegar de novo, né? Ou seja, repescar ali aquilo que você ainda ficou com dúvida, né? Por isso, o nosso Vale Tudo final, né? A nossa reta final aqui é muito importante para você. Aqui você fala assim, nossa, eu visualizei isso aqui, nessa revisão aqui com a professora Angélica, eu não estava nem lembrando isso aqui. Pois é, e é muito importante isso pra gente, é muito importante para você. Então, assim, se você ainda não praticou questões, aproveite esse tempo final
para praticar questões. Nós temos o nosso pacote de simulados, que é muito importante para você. Ali você adquire, né, o pacote de simulados, vai lá, pratica a questão, a simulação da sua prova. Você visualiza como você está. Nossa, eu estou bem nisso aqui. Isso aqui eu me dei mal. Então, eu acho que dá tempo ainda de correr o olho, bem no coloquial, correr o olho lá no assunto e visualizar ainda antes da minha prova acontecer esse final de semana. Então, assim, vai ali, adquira lá o pacote de simulados, faça direitinho a simulação da prova, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você, tá? Então, olha só, vamos conversar sobre os operadores argumentativos. O que acontece? Olha só o que eu vou trazer para você aqui, olha. Vários operadores argumentativos a gente tem, né? A gente tem os operadores que têm ideia de oposição, são eles aqui, né? Bonitinho, olha só, serve até para redação, né? A gente tem os operadores que indicam conclusão, o operador mais bacana. É interessante você saber isso aqui, tanto por questão de conectivo, quanto por questão de redação. Porque qual é a conjunção que você vai usar no início de uma redação? Eu nem lembro, é tanta coisa, eu nem lembro agora se tem redação nesse certame ou não. Mas enfim, se tiver, né, olha aí o que acontece. Você precisa saber, né, o principal operador aí que indica a explicação, condição, olha só, causa, olha aí, adição, olha só, tá vendo? Então, esses são os principais operadores. As ideias que eles exprimem ali também. Então, é muito importante. Eu tenho que levar isso para a prova? Tem. Qual que é a pegadinha da banca examinadora? A troca de conectivo com a mudança de sentido. A banca traz muito isso, muito. Então, se você visualiza lá, a palavrinha mas, aí fala com você assim, para você avaliar qual é o conectivo, a palavra que você pode trocar e não vai perder o sentido, né? O termo destacado pode ser trocado por qual termo sem perder o sentido? Basicamente isso. Você que acompanha o canal do Vale Concurso sabe, e dei muita aula lá, de questões para você, que são questões de GCM Pouso Alegre, GCM Brumadinho, GCM não sei o que, GCM não sei o que é a mesma banca examinadora. E a gente está ali falando desse tipo de questão, onde pode trocar uma palavra por outra sem ter alteração de sentido. Então, aqui acontece isso, um operador argumentativo poder ser, né, trocado por outro, os operadores aí, sem perder o sentido. Ou seja, se não perde o sentido, eles devem ter a mesma classificação, devem ter o mesmo sentido. Então, essa pegadinha, cuidado, tá? Cuidado com isso aí. Troca de conectivo com mudança de sentido. Isso é o que a banca mais costuma trazer. Então, abra o olho de Tandera aí para poder não errar de jeito nenhum. Prestar atenção no sentido. Porque, por exemplo, você não troca o porém por portanto. Por quê? Porque muda o sentido. Você troca o porém por mas, você troca o porém por no entanto. Você troca porém por entretanto. Agora, por portanto, você não troca. Porque portanto é o quê? Conectivo conclusivo. É um operador que indica conclusão e não oposição. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Vamos dar sequência aqui então agora. Expressões referenciais. O que eu tenho a falar sobre isso aqui para você? As expressões referenciais, olha o que elas fazem. Elas retomam informações anteriores. É bom a gente revisar isso aqui, porque tem muita gente que vai, eu esqueci esse negócio, tá retomando. Pois é, o que ela faz? Ela retoma informações anteriores. Essa é a função das expressões referenciais, retomar informação anterior. Aí o que é que acontece? Olha só o exemplo. Maria chegou, ela estava cansada. Beleza. Ela está retomando a quem? A Maria. Olha aí, tá vendo? Então, isso é uma expressão referencial muito, tá? Recorrente em situação de prova, essa expressão referencial ali acontecer entre um substantivo e um pronome. Você vai visualizar um pronome lá na frente e prestar atenção a qual vocábulo, né? A qual termo anterior esse pronome se refere. Aí você está diante de uma questão de expressão referencial, tá vendo? Já digo, já disse e vou dizer de novo, muito recorrente em situações de pronomes, muito recorrente em situação de pronomes, tá? Beleza. Aí o que acontece? Um macete para você poder entender, uma dica, na verdade, não é macete, é dica, né? A referenciação, o que ela faz? Ela evita repetição.
Você usa uma palavra para retomar outra. Para quê? Para evitar repetição. Como fator de quê? De coesão e também de coerência, tá? Muito cuidado com isso. Beleza? Beleza. Vamos continuar. Coesão textual. Tá vendo o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um tour pelo conteúdo de língua portuguesa que consta no conteúdo programático da GCM de Pouso Alegre, nessa reta final, nesse vale tudo, para a gente trazer aqui o quê? Dicas, né, importantíssimas e super válidas para a sua aprovação. Então, olha só o que a gente tem aqui agora dentro do campo coesão textual. Olha só. Aqui nós entendemos o seguinte: a coesão textual, olha o que ela faz. Ela estabelece ligação entre termos, né, entre partes de um texto. A função da coesão textual é essa: ligar partes do texto através de palavras, né, que fazem essa conexão de acordo, fazem essa conexão correta, tá? Beleza, professora. Ok, entendi isso. O que eu preciso entender como mecanismo aqui? Que faz esse tipo de ligação para que a coesão aconteça de forma correta. Olha os mecanismos que fazem isso. Pronomes, olha só. Você viu na coesão referencial agora um pronome fazendo uma conexão correta, né? Fazendo ali acontecer a coesão. Acabei de dizer isso anteriormente. Conjunções também fazem isso. Advérbios fazem isso. Substituições fazem isso. Olha só. As elipses também fazem isso. Então, cuidado com esses mecanismos de coesão textual, porque um desses pode ser cenário de prova para você. Beleza? Beleza, prof. Olha só, João estudou, ponto. Por isso, passou. Beleza. O por isso aqui foi o mecanismo, né? Uma locução conjuntiva, tá vendo? Então, o que aconteceu aqui? Eu usei uma locução conjuntiva lá na classe das conjunções para visualizar o quê? O mecanismo de coesão textual, ou seja, exprimindo o quê? Ou melhor, né? Uma consequência. Olha só, não é uma finalidade, é uma consequência. Então, exprimindo justamente o quê? A consequência. Se ele estudou, claro que ele foi aprovado, claro que ele passou. Visualizou como é que funciona? Muito bom. Então, cuidado com esses mecanismos que eles giram a coesão textual. Então, com certeza será cenário de prova para você um desses mecanismos, principalmente das substituições. É você substituir uma palavra por outra sem perder o sentido. É mecanismo de coesão textual para você. Beleza? Beleza, vamos lá, continuando agora. Coerência textual. O que a gente tem na coerência textual? Muito importante nós sabermos isso aqui. Olha só. A coerência agora, o que ela faz? Olha aqui, olha. Ela organiza de forma lógica as ideias. Ela traz essa organização lógica, tá? A coesão, olha, ela liga partes através do quê? Da escrita, fator coesão, fator escrita. Aqui agora a coerência é a lógica. Então, se está coeso, está coerente. Às vezes também não vai estar tão coeso, mas estará coerente, porque teve lógica. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Como essa lógica acontece? O texto, ele precisa o quê? Ter sentido. Olha aí. Ele precisa manter o quê? Uma unidade temática. Olha aí. E ele precisa também o quê? Evitar contradições. Isso é a coerência textual acontecendo. É o texto justamente ter sentido, porque mantém uma lógica, né, ali. Por quê? Porque tem a unidade temática, fala-se sobre um tema e acontece ali o quê? O fato objetivo, sem contradições, tá? Então, isso tange a coerência textual. Agora, por exemplo, olha o que a gente vê aqui, ó. Estava calor, por isso levei guarda-chuva para fritar arroz. Teve uma unidade temática aqui, olha. Estava calor, por isso levei guarda-chuva para fritar arroz. Peraí. Não teve uma unidade temática, olha só, não teve. Não teve sentido porque estava calor, até que beleza, levei guarda-chuva, por exemplo, porque poderia chover depois. Agora, para fritar arroz, olha aí, né? Então, não teve conexão, não teve sentido, teve contradições, porque o que tem a ver o fato de fritar arroz com levar guarda-chuva, né? Enfim, fazer calor. Então,
olha um texto totalmente incoerente aí, tá vendo? Olha um texto, um fragmento totalmente incoerente. Então, isso é só para memorizar a ideia, né, da coerência, de como acontece a coerência, beleza? Ok. Agora, classes gramaticais. A gente faz um tour pelas classes, né? As classes gramaticais, eu acho que você que estudou, você que associou, você já entendeu todas as classes. Nós evidenciamos muito isso na plataforma do Vale, evidenciamos muito isso também nas nossas lives, nos encontros que a gente teve no YouTube. Então, assim, a gente tem todo esse entendimento das classes N vezes na nossa cabeça. Quais são as classes importantes, quais são as classes que acontecem, mas não tem tamanho peso. Então, nós vamos entender todas elas, assim, agora, relembrar os pontos básicos, pelo menos das principais classes, né? Olha o que a gente tem. O substantivo, o que o substantivo vai fazer? Nós estamos aqui rebobinando o contexto, só relembrando que a banca pode trazer uma palavra destacada e pedir para a gente associar a classe gramatical dela. Então, se você não sabe que aquela classe, que aquela palavra ali está nomeando alguma coisa, você não vai saber que não é um substantivo. Se você não lembra, vai ficar difícil. Então, olha só, o que o substantivo faz? Olha aí, dá nome, olha aí. O que o adjetivo faz? Caracteriza. O que? O substantivo. O que o verbo faz? Indica ação, estado, fato, fenômeno da natureza. O que o pronome faz? Ele substitui um nome ou acompanha um nome também, né? Substitui ou acompanha. Olha aí. Ou acompanha um nome. Ele faz isso também, né? O que o advérbio faz? Indica circunstância. O que uma conjunção faz? Indica conexão. O que uma preposição faz? Indica relação. Tá vendo? Então, assim, a gente tem ali a ideia de todas as classes gramaticais, ou melhor, das principais classes de prova, porque a banca examinadora com certeza traz essas classes que a gente tem aí, tá? Como cenário de prova. E aí vem o macete, ó. O verbo, ele é o núcleo de uma oração. Quando você vai estudar lá as orações, o período simples, o período composto, saiba que se tem uma oração naquele enunciado, existe uma oração porque existe um verbo. Ou um verbo ou uma locução verbal. Isso é muito importante de já adiantar aqui para você também. Lá para o cenário sintático você vai precisar disso aí. Então, o verbo é o núcleo de uma oração. E essa oração, lá na análise sintática, ela vai formar um período simples, ou ela vai acontecer ali formando um período composto, quando tem mais de uma oração dentro do enunciado. Então, é muito importante você saber isso aí também, tá? Então, recapitulei com você aqui o quê? As principais classes que a banca costuma trazer em cenário de prova. Beleza? Beleza. Agora, olha só, cuidado, tá? Aqui ainda voltando nas classes, verbo aqui é uma bomba, pronome é outra bomba, você já estudou, claro, e conjunção é outra bomba. Todas essas classes que estão aqui são classes que a banca examinadora traz em cenário de prova. Todas, né? Só que eu coloquei aqui, sinalizei com a seta ali, as que você já sabe que são as mais, vamos dizer assim, tsunamis de prova, né? Então, eu espero que você tenha visto tudo do verbo, espero que você tenha entendido tudo do pronome e também das conjunções, beleza? Principalmente essas classes, né? Ok, vamos continuar então. Olha só. Fomos agora para o cenário de formação das palavras. O que a prof tem aqui nesse nosso Vale Tudo, nesse nosso encontro bombástico antes da prova, para a gente poder associar a respeito disso? Olha só. A prova pode trazer para você, dentro desse cenário de formação de palavras, né, os processos de derivação, processos de composição, palavras híbridas ou onomatopeias. É o que a banca geralmente costuma trazer, tá? O que geralmente a banca costuma abordar dentro do cenário de formação de palavras está aqui para você. Bom, o que é um processo de derivação? Nós não vamos estudar todos aqui agora, nós vamos revisar. Quando eu tenho um processo de derivação, eu vou pegar uma palavra base
E a partir dela, com acréscimo de prefixo, sufixo, com acréscimo de coisas, vamos falar assim, porque tem 6 tipos de derivação, onde tem acréscimos ali de coisas. O que acontece? Com um acréscimo de prefixo, sufixo, com mudança de terminação ali, eu tenho uma nova palavra. Então, eu derivo dessa forma. Por exemplo, eu tenho feliz. Aí eu acrescentei um prefixo, tive infeliz. Tá vendo? Então, existem 6 casos de derivação, onde eu vou derivar uma palavra formando outra, entendendo ali todos os casos de derivação direitinho. Composição é diferente de derivação. Você precisa memorizar e levar isso para sua prova. Quando você tem composição, o que você tem? Você tem palavras onde você muda ali, onde você junta, você pega palavras bases, vamos ser mais precisos, né? Você pega a palavra base, olha só, palavras primitivas e vai juntar formando uma nova palavra. Isso é compor uma nova palavra. Isso é o que? O processo de composição. Ou seja, você vai pegar 2 palavras primitivas ou 3 primitivas, enfim, vai formar uma nova palavra. Tá vendo? Beleza, você vai compor uma nova palavra. Ok. Graças a Deus, na composição só existem 2 casos, né? Composição por justaposição e composição por aglutinação. Amém. O que é hibridismo agora? O hibridismo acontece com ele o seguinte. Olha, o que acontece com o hibridismo? Quando você tem hibridismo, você tem palavras que você usa no nosso vocabulário que têm origens estrangeiras, tem radicais ou prefixos, sufixos estrangeiros. O que eu quero que você faça nessa reta final, como dica de vale tudo? Eu vou até colocar um asterisco, olha. E eu já falei isso acerca do preparatório lá, ou melhor, quando você estuda comigo, eu falo com você em cenário de plataforma, falo com você em cenário de YouTube, o quê? Pesquise as palavras híbridas, principais palavras híbridas de prova, porque você vai conseguir, às vezes você vai precisar dela em cenário de prova para você, tá? Beleza. Agora, o que é onomatopeia? É reprodução de som. Quando você reproduz um som, você tem ali a onomatopeia acontecendo, tá? Então, mamão, é só associar direitinho, né? Eu falo que é mamão porque a gente sabe que é complicado, mas a gente tem que, suavizar a coisa pra gente sofrer menos. Não é assim pra gente sofrer menos, tá? A gente sofre menos quando a gente suaviza, né? Então, o que acontece? O que a IBGP gosta de fazer? Ela gosta de identificar isso aqui, ó, prefixo e sufixo. É o que ela mais gosta, da identificação de prefixos e sufixos. Identificar, o que tem ali, que tipo de derivação que acontece, tudo que tange prefixo e sufixo. Então, muito cuidado com a derivação prefixal, derivação sufixal, a derivação parasintética, prefixal e sufixal junto, muito cuidado com isso. Tá joia? Beleza, espero, que você já esteja totalmente preparada para fazer acontecer aí nesse cenário de prova, da GCM aí de Pouso Alegre, beleza? Ok. Verbo agora. Vamos para o tour, porque nós conversamos um pouco sobre ele no panorama das classes gramaticais, agora a gente vai falar exclusivamente dele, olha só. O verbo é a classe gramatical que sofre o maior número de flexões. Por isso, o verbo é muito importante em razão de prova para você. Por quê? Porque é a classe que você vai fazer flexão de pessoa, número, tempo, modo e voz. Olha só. Tá vendo? É a classe gramatical que mais sofre flexão em cenário de prova. Então, é a classe que com certeza você tem que estar assim, muito bem preparada para ela. Tá? Porque é uma possibilidade de prova pra gente. Se não for no cenário de tempos e modos verbais, que é o que mais acontece, pode ser no cenário de vozes verbais e até lá no cenário da concordância verbal, lá no cenário da regência verbal. Tá vendo como é que é? Pois é importantíssimo. Vamos falar um pouquinho aqui para entender um pouquinho, que é coisa que pega para muita gente e a banca gosta de trazer algo nessa vertente. Vamos falar dos modos do verbo, vamos relembrar os modos do verbo, que é muito importante isso aqui, tá? O que é um verbo no modo indicativo? Olha, ele indica certeza da ação.
O que é um verbo no modo subjuntivo? É um verbo que indica hipótese. O que é um verbo no modo imperativo? É um verbo que indica ordem, pedido. Tá vendo? Pois é. Agora, cuidado, por quê? Porque o subjuntivo, ele pode, além de indicar uma hipótese, né? Ele pode indicar uma dúvida ou uma possibilidade. Então, muito cuidado. Agora é o seguinte, preste atenção no valor que o verbo está tendo dentro do contexto. Porque às vezes você leva para a prova assim: um verbo no modo indicativo ele indica certeza. Aí o verbo está lá para você na questão da prova. Ele é um verbo que está no modo indicativo, mas a banca não quer de você o sentido do modo indicativo. Que aquele verbo está no modo indicativo, mas a banca não quer o sentido do modo indicativo. A banca quer o sentido que o verbo está associando ali. Aí você faz o negócio todo errado. Você pensa assim, bom, esse verbo está no modo indicativo, então ele tem que indicar certeza. Qual que é o sentido dele aqui? Certeza. Não, não. Ele pode estar ali acontecendo no modo indicativo, né, que é um modo que indica certeza, mas ele pode ter um outro valor ali dentro. Então, cuidado com o que a banca te pede, cuidado com o comando da questão, entendeu? Para você não ficar, né, como se diz o outro, perdido aí, não ser, e não perder ponto em razão de prova, tá? Beleza. Agora, vamos falar das vozes verbais, que é outro ponto do verbo que é muito importante. Eu falei, ou cai tempo e modo, que eu espero que você tenha visto tudo isso e já esteja, né, associando tudo direitinho. E tem as vozes, vamos relembrar as vozes aqui. Olha só, voz ativa, o que ela faz? Pratica uma ação. O verbo, quando está na voz ativa, ele pratica uma ação. O verbo, quando está na voz passiva, o que ele faz? Ele sofre, faz o sujeito sofrer uma ação. Beleza. O verbo, quando ele está na voz reflexiva, o que ele faz? Ele pratica e sofre a mesma ação. Ele faz o sujeito que pratica a ação também sofrer a mesma ação que ele praticou. Isso é um verbo na voz reflexiva. Lembrando, quando tem verbo na voz reflexiva, tem que ter pronome oblíquo do lado dele, e esse pronome oblíquo tem que estar na mesma pessoa que o sujeito, porque aí sim o verbo vai estar praticando e sofrendo, fazendo o sujeito que pratica também sofrer a ação. O verbo vai estar na voz reflexiva. Você tem que lembrar isso, tá? Se tem voz reflexiva, beleza. O sujeito está ali praticando, está. Tem que ter um pronome oblíquo do lado do verbo para fazer o mesmo sujeito que praticou sofrer a ação que ele praticou. Então, tem que ter um pronome do lado do verbo na mesma correspondência do sujeito. Bom, João, terceira pessoa do singular. O se também está aqui, terceira pessoa do singular. Ok? Ok. Agora, cuidado com a correlação verbal. A correlação verbal é uma coisa assim que a banca gosta de cobrar, tá? Pode acontecer em cenário de prova para você. E como acontece essa correlação verbal, né? Ela acontece onde os tempos verbais combinam ali, se combinam, tá? Isso é a correlação verbal, é a combinação dos tempos verbais, que seja no modo indicativo com modo subjuntivo, mas o mesmo tempo está combinando ali, tá? Então, olha só, se eu estudasse, passaria. O que é isso? É a correlação, né? É correlação verbal, é isso aí, ó. Se eu estudasse, olha só, você teve um pretérito aqui, passaria. Você também teve um pretérito aqui. Aqui é pretérito, né? Ok, lá no modo subjuntivo, pretérito imperfeito. Aqui é um futuro do pretérito. Então, claro, você teve pretérito aqui e teve pretérito aqui. Professora, mas aqui é um futuro do pretérito, não tem problema. Ó, pretérito, pretérito. Houve o pretérito de alguma forma. Isso é a correlação verbal. Coisa que não acontece aqui, ó. Se eu estudasse, passarei. Aqui você teve um futuro do presente. E aqui você teve um pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, pretérito aqui, presente aqui, não teve correlação verbal. Tá vendo? Então, muito cuidado com isso aqui. A banca também pode trazer isso aqui para você. Beleza? Ótimo, né, professor? Ótimo. Vamos lá. Concordância verbal agora. O que nós precisamos lembrar e levar para a prova nesse cenário da concordância verbal, que é outro ponto muito importante, bombástico também. Olha,
Detalhe, na concordância verbal, o princípio básico é esse, olha, o verbo tem que concordar com o sujeito. O verbo precisa concordar com o sujeito. Olha só, nós temos que ter esse entendimento. Verbo concorda com o sujeito. Ok, professora, entendido. Beleza, então. Trouxe exemplos aqui que são exemplos práticos, tá? E pegadinhas de prova para você também. Olha só, os meninos chegaram, o candidato chegou. Escuta, se você teve sujeito no singular, né, é um sujeito simples, olha aqui, beleza, o verbo vai estar no singular. Se você teve um sujeito simples no plural, o verbo vai estar no plural. Isso aqui é regra básica de concordância verbal, regra básica. Você tem a regra lá também, o seguinte, se você teve um sujeito composto, porque aqui foi só de sujeito simples, né, singular e plural. Se você teve um sujeito composto, olha só, e o verbo está aqui depois dele, o verbo só pode fazer concordância no plural. Se você teve um sujeito composto, olha aí o negócio acontecendo. Se você teve um sujeito composto e o verbo está aqui, ó, antes dele agora, o verbo tanto pode fazer singular quanto pode fazer plural. Olha aí, tá vendo? Então, a gente precisa ter essa ideia, tá? A gente precisa ter essa ideia aqui. Então, muito cuidado, porque quando o sujeito é simples, é mamão com açúcar. Agora, quando o sujeito é composto, a gente tem pegadinhas. E essas regras que são consideradas básicas têm que estar aqui, ó, para você. É básico e importantíssimo em razão de prova. Fechou? Fechou. Amém? Amém. Então, vamos lá agora, olha só. Uma pegadinha de prova que a banca adora trazer é o seguinte, com relação aos verbos impessoais. Olha aqui, faz 2 anos. Tem muita gente que escreve ou lê fazem 2 anos. Esse cenário dessa forma aqui, ó, fazem 2 anos, olha só, está o quê? Inadequado. Por quê? Porque o verbo fazer, ser, passar e estar, quando tem ali um advérbio de tempo depois deles, eles têm a obrigação de estar no singular. São considerados verbos impessoais, tá vendo? Olha como fica na concordância verbal, no singular obrigatoriamente. Olha aqui, havia muitas pessoas, presta atenção. O verbo haver, quando tem sentido de existir, não é o verbo existir que apareceu lá, é o verbo haver. Ele tem sentido de existir, então ele é também considerado um verbo impessoal. Então ele tem que acontecer de acordo com o critério de concordância verbal, como no singular. Tá vendo como é que é? Pois é, isso aqui vale tudo, isso é a aposta final. Você precisa treinar isso em forma de questões. Então, você precisa fazer os simulados que o Vale Concurso oferta para você, onde você vai lá praticar, fazer de fato uma simulação da sua prova, tá vendo? Em forma aí de simulado bonitinho ali. Ainda antes da sua prova acontecer, para você pegar, né? Bonitinho ali, associar. Então, não perca tempo, não perca tempo. Esses dias que ainda faltam aí é importante para você, né? Para sua prova, tá? Beleza. Agora, na concordância nominal, o que você vai ver aqui? Nome concordando com nome. É tudo concordando com o nome, não tem nada a ver com verbo, mas é nome, é entre nomes, olha só. Não tem nada a ver com verbo mais. Beleza, professora Angélica. Ó, meninas estudiosas, concordou direitinho, ó. Homens honestos. Esse é o princípio da concordância nominal. Adjetivo concordando com substantivo, artigo concordando bonitinho com substantivo, pronome concordando com substantivo, numeral estabelecendo ali uma relação de concordância com substantivo. É assim, é o básico do básico. Você precisa ter conhecimento disso. Agora, cuidado. Tem pegadinha de prova para você. E uma pegadinha que a banca gosta de trazer não significa que vai acontecer na sua prova agora. Mas ela gosta de trazer essa pegadinha que eu vou colocar para você aqui. É o seguinte, ó. É proibido a entrada ou é proibida a entrada? As duas formas estão corretas, desde que, quando o substantivo está ali no feminino e veio um artigo depois dele, essa expressão tem que concordar
com o substantivo no feminino, porque houve um artigo aqui. Tá vendo? Quando você tem um substantivo feminino e não tem um artigo, a expressão, olha como ela tem que ficar, no masculino. Tá vendo? Feminino, de jeito nenhum. Viu? Isso aqui é uma das pegadinhas bombásticas de prova para você. Pode acontecer em razão de prova para você isso aqui, tá? Agora, lembre-se também, viu, das expressões anexo, incluso, kit, tá? Das expressões é bom, é necessário, é permitido, é proibido, tá? Lembre-se também da concordância da palavra bastante, que pode acontecer em razão de prova para você, tá? E leva isso para sua prova. Vambora, tá? Vambora. Olha só, vamos lá, próximo tópico aqui agora. Regência verbal, vamos conversar sobre ela. O que é regência verbal? É o verbo exigir ou não complemento com preposição depois dele, tá? E aí eu trouxe aqui alguns verbos e algumas preposições que esses verbos podem exigir, que esses verbos exigem, né? Por exemplo, o verbo gostar. Quem gostar sempre gosta de. A preposição é de, gosta de alguém, gosta de alguma coisa. A mesma coisa o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Aí tem gente que fala assim, preciso que você faça isso para mim. Não. Né? Você precisa de que façam alguma coisa para você. Tá vendo? Então, e a gente engole a preposição de depois do verbo precisar, né? Na maioria das vezes. Então, muito cuidado. Fechou? Beleza. Olha, o verbo assistir, cuidado com o que eu vou dizer para você. Ele exige a preposição a depois dele, cuidado com o que eu vou dizer para você. O verbo assistir exige a preposição a depois dele quando está no sentido de ver. Olha só. No sentido de ver, exige a preposição a, tá? O verbo obedecer exige e o desobedecer também, tá? O desobedecer também exige preposição a. Você obedece ou desobedece a algo ou a alguém, tá? O verbo aspirar, mesma coisa. Escuta, o verbo aspirar, quando ele tem sentido de desejar, almejar, ele vai exigir preposição depois dele. Tá vendo? Então, muito cuidado com isso. Ó, quem gosta, gosta de, né? E a pegadinha aí é o seguinte, ó, você não assiste o filme. Você já viu que o verbo assistir no sentido de ver, só no sentido de ver, exige preposição. Então, aqui o certo seria ao filme. Fechou? Beleza. Vamos lá. Regência nominal agora. Quando é que ela acontece? Quando você tem um nome, né, seguido de uma preposição adequada depois dele. Você vai parar no nome, vai perguntar com preposição e a mesma preposição você vai ver na resposta. Então, aqui eu trouxe alguns nomes e algumas preposições. Por exemplo, quem tem amor sempre tem amor a alguém ou a alguma coisa. Quem faz referência a alguém ou a alguma coisa. Olha só. Quem tem necessidade, só tem necessidade de algo ou de alguém. Tá vendo? Pois é, bom você entender isso aqui. Quem tem respeito a alguém ou a alguma coisa. Então, eu trouxe alguns nomes e algumas preposições nessa revisão para você poder entender como funciona. Então, amor a quê? Amor a quem? Referência a quê? Referência a quem? Tá vendo? Necessidade de quê? De quem? Respeito a quê? A quem? Viu como é que funcionou aí? Muito bom. Agora, vamos para o cenário da crase. O que nós vamos entender aqui acerca da crase? Olha aí. A crase é a fusão, mistura, né, de preposição a
com artigo A. Revisão aqui, vale tudo aqui. Às vezes você não está nem lembrando da crase, e ela é uma situação de prova para você. Por isso que é importante você rever rapidinho aqui, você viu aqui tudo, porque tem coisas que nós estamos tratando aqui hoje, que você vai assim, nossa, ficou até mais claro ali na revisão rápida que a prof fez comigo ali no Vale Tudo. Pois é, vou fazer essa prova da GCM de Pouso Alegre, eu vi a revisão da prof, associou demais para mim. Pois é, isso que precisa acontecer. Tá? Então, olha só, você vai à escola, por que tem crase aqui? Porque quando você troca a escola por colégio, o A se transmite em AU, olha aí. Então, aconteceu o acento grave no A antes da palavra feminina aqui. Esse é o teste básico, né? Eu vou à escola, tá? Eu troco escola por colégio, no lugar de A teve AU, ao colégio, confirmou o acento grave no A. É isso que vai acontecer, tá vendo? Se é o que eu venho um macete aí pra você, ó. Se aparece o AU no masculino, tem o crase, né? Visualiza a crase no A ali antes da palavra feminina. É esse o teste que a gente aplica, tá vendo? Beleza. Agora, pegadinha da crase, ó. Antes do verbo, olha o verbo aqui. Não tem a ocorrência da crase, não tem um acento grave no A. Tá? Antes de palavra masculina, não tem um acento grave no A. E antes de horas determinadas, tem que acontecer o acento grave no A, tá? E tem gente que não coloca, né? Então, eu trouxe aqui, essas pegadinhas são pegadinhas básicas. O povo erra assim, ó, na tora. Então, eu não quero que você erre de jeito nenhum. Fechou? Fechou. Vamos lá. O que a gente tem? Colocação pronominal aí, continuando. Vamos lá. Uma hora a gente termina, né? Vamos que vamos no embalo. Tem hora que eu vou falar assim, o que a gente tem agora? Ó, acabou, né? Pois é. Bora associar aqui a coisa. Na colocação pronominal, vamos revisar aqui então. Olha, nós temos próclise, olha aí, ênclise e mesóclise. Básico do básico, próclise, pronome antes do verbo. Tem que ter um termo atrativo aqui, para o pronome ficar antes do verbo. E detalhe, o verbo pode estar em qualquer, olha aí, tempo, olha só, beleza? Agora, ênclise, pronome depois do verbo. Por quê? Não tem termo atrativo aqui antes do verbo, não teve termo atrativo. E o verbo aqui tem que estar no presente ou no pretérito. Olha só. Por quê? Porque quando o verbo, olha ele aqui, ó, tá quebrado ao meio, se encontrar em uma das formas do futuro, sem termo atrativo aqui antes, tem que acontecer o quê? Mesóclise. Pronome no meio do verbo. Olha aí, eu quebro o verbo ao meio e faço a mesóclise, porque o verbo, obrigatória a mesóclise, né? Porque o verbo se encontra em uma das formas do futuro. Pegadinha de prova, né? Palavras atrativas. O que é palavra atrativa de próclise? Quais são as que a banca mais costuma trazer em cenário de prova para mim, professora Angélica? Qual é a palavra? Quais são as palavras? Não, nunca, ninguém e o quê? São as que a banca mais costumam trazer para que haja o quê? A colocação chamada de próclise. Fechou? Olha lá o não, não me diga. Não é palavra atrativa de próclise. Então, não, nunca, ninguém, o quê? As que mais acontecem como pegadinha para você. Beleza? Beleza. Temos na oração agora, vamos lá, rapidinho, relembrar aqui, ó, os principais termos de prova. Os principais termos de prova. Sujeito, predicado, né? São os que a banca mais gosta de cobrar. Olha aí. O que é que o sujeito faz? Pratica ou sofre uma ação. Olha aí, vamos recapitular, nós estamos recapitulando. O que é que o predicado faz? Informa alguma coisa sobre o sujeito. O que é que o objeto direto? Qual que é a finalidade dele? Completar um verbo sem preposição. Complemento verbal sem preposição. Objeto indireto, complemento verbal com preposição. Adjunto adverbial indica circunstância, ou seja, a mesma coisa que um advérbio, só que no cenário sintático. Relembramos isso aí. Esses são os termos da oração que a banca gosta de trazer em cenário de prova. Então, claro que tem particularidades aqui dentro. Nós estamos relembrando o básico do básico, tá?
Ok, vamos lá. Sujeito simples e composto, qual que é a diferença? Tá? Olha aí. Ah, desculpe-me. Período simples e composto, né? Empolguei aqui no sujeito, vamos embora. Período simples e composto agora, você precisa levar para a prova essa diferença. Quando você tem período simples, presta atenção aqui. Você tem um contexto onde tem apenas uma ação, expressa por um verbo ou uma locução verbal, tá? Beleza. Quando você tem um período composto, olha só, você tem que ter no contexto dois ou mais verbos, ou também duas ou mais locuções verbais. Fechou? Fechou, professora Angélica? Amém. Exemplo: estudei, primeiro contexto. Segundo exemplo: estudei, passei. Ó, aqui eu tenho um período simples. Aqui eu tenho um período composto. Ó, mais de duas ações e uma ação apenas acontecendo. Fechou? Beleza. Agora, acentuação, claro, né? Claro que quando você tem período composto, vamos voltar aqui, igual nesse contexto aqui, você pode ter um período composto por coordenação ou subordinação. As orações são importantes, né? Tudo isso ali dentro é importante, tá? Beleza. Acentuação gráfica, vamos lá. Vamos reler. Nós estamos aqui falando de básico do básico, né? As particularidades você viu dentro da plataforma, lá na aula bonitinho, você viu questões, canal do Vale Concursos, né? Tá tudo aí para você, olha só. Acentuação gráfica aqui agora. Regras mais cobradas pela banca examinadora. E você precisa saber, Cuidado. Toda proparoxítona é acentuada, tá? Oxítonas, né? Nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens, tá? A, E, O seguido ou não de S, em ou ens. Essa é a regra básica das oxítonas. E a outra pegadinha, outra regra né? O macete é cuidado para você não confundir oxítona com monossílaba. Aí te dá lá café, te dá lá pé e te dá lá pajé. Olha só. Aí Shurek Fiona fala assim: tá todo finalzinho acentuado, é tudo oxítona. Não. Aqui você tem uma monossílaba. Então não estão todas acentuadas por uma mesma razão. Então você tem que tomar cuidado com isso. Fechou? Beleza. Vamos lá. Pontuação agora. O que nós vamos entender aqui rápido, como revisão prática para minha prova? Vírgula. Basicamente exprime a finalidade de uma pausa, a função de pausa. 2 pontos. Basicamente, função de explicação. Reticências, desculpe. Reticências. Basicamente, a função de suspense. Travessão, basicamente a função de destaque. Esse é básico, básico do básico do básico. Você tem que priorizar o estudo da vírgula, acredito eu que você já fez isso, e agora na revisão, se você quiser correr o olho, porque a banca adora cobrar questão de vírgula. Detalhe, pegadinha, você não separa sujeito do verbo usando vírgula. Se você teve sujeito, verbo, olha o que eu vou explicar aqui, e complemento, tá? Ou um advérbio depois do verbo, entre eles não pode ter vírgula de jeito nenhum quando a ordem for direta. Sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, advérbio. Não pode ter vírgula entre eles. E isso é o que a banca traz de mais básico com relação ao cenário, vírgula, para te prejudicar em questão de prova, tá? Beleza. Variação linguística, vamos lá. O que a variação linguística faz, né? Vamos falar sobre ela aqui. Ela é o quê? A adaptação da língua, conforme tempo, região, grupo social, contexto e o meio da comunicação. Essa é a variação da língua. De acordo com o tempo, de acordo com a região, de acordo com o grupo social, de acordo com o contexto, de acordo com o meio de comunicação. O que a banca IBGP pode te cobrar dentro de variação linguística aqui? Pra você poder entender. Ó, a adequação da linguagem ao contexto da comunicação, isso ela pode pedir, tá? A linguagem adequada naquela comunicação que você tá vendo ali na questão. A diferença entre norma padrão e variedade linguística, isso é o que mais a banca traz de acordo com a norma padrão. Isso aí, tá?
Reconhecimento, às vezes, de um regionalismo, de uma informalidade ou de linguagem técnica. A banca pode trazer isso, ela gosta de trazer uma situação sobre isso aí, né? E a interpretação dos efeitos de sentido produzidos pela escolha da variedade linguística. Aconteceu ali a linguagem coloquial para trazer qual efeito de sentido? Tá vendo? Pode acontecer isso, já havia a banca cobrar isso, tá? Agora, uma dica para você é o seguinte: ela costuma, olha só, até deixei tudo anotadinho aqui, ó. Ela costuma apresentar um texto e perguntar por que o autor usou determinada linguagem. É isso aqui, ó, os efeitos do sentido produzido pela escolha da variedade linguística. Olha só. Então, a banca pode trazer isso aí. Traz um texto e pergunta por que ele escolheu ali a linguagem coloquial, por que ele escolheu a linguagem padrão, por que ele escolheu um regionalismo, né? E aí, a resposta, olha só, ela está relacionada aqui ao público-alvo, à finalidade do texto, contexto comunicativo, né? E não à existência de erros de gramática. Cuidado com isso, tá? Redação oficial, quero encerrar aqui, na verdade encerra-se? Encerra-se, agora sim. Na redação oficial, você viu que tem várias coisas ali, né? Carta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem várias coisas ali dentro do Senado da redação oficial. Deixa eu te falar uma coisa, eu trouxe aqui um tipo, ou melhor, é uma situação que acontece muito, se acontecer uma questão de redação oficial na sua prova, uma questão que é básica desse cenário, é os princípios. É com relação aos princípios da redação oficial. Geralmente, quando a banca traz uma questão disso, ela cobra princípios, cobra características. Então, eu trouxe sobre os princípios para você, tá? Cuidado, toda redação oficial tem que ter clareza, independente do texto, tá? Objetividade, impessoalidade, formalidade e seguir um padrão. Desculpe-me. Tem contextos bem explicativos sobre isso na plataforma, no YouTube, beleza. Então tá tudo aqui para você. Esses princípios que devem compor qualquer texto, tá? Oficial. E aí eu trouxe uma pegadinha, né? Ou traços de pegadinhas da banca BGP é o seguinte, ó. Excesso de informalidade. A banca costuma trazer esse excesso de informalidade como pegadinha, tá? A banca costuma trazer algo que fala sobre a subjetividade. Em um texto oficial, você tem que ter o quê? Objetividade. Olha só, tá vendo? Como que você vai falar de informalidade se um princípio básico é a formalidade? Tá vendo? Então, excesso de informalidade, às vezes ela traz isso escrito em uma alternativa, excesso de informalidade, subjetividade, tá errado. Tá vendo? Linguagem emocional, erradíssimo. Como você vai ter uma linguagem emocional se você tem que ter uma padronização, né, ali, uma impessoalidade? Como você vai ver uma linguagem emocional presente numa redação oficial? Me abana Jesus Cristo, né? Pois é. Encerramos aqui, tá? O nosso Vale Tudo, com destino à nossa aprovação aí na GCM de Pouso Alegre. Mais uma vez eu reforço a importância de, nessa reta final, praticar os simulados, adquirir o pacote de simulados aí, com destino à GCM de Pouso Alegre, praticar as questões, visualizar direitinho, entender ali o que você está errando, o que você está acertando. Volte aqui na nossa revisão, visualiza direitinho aqui para você tudo que a gente revisou de forma bem básica. Tem muita coisa aqui que é importantíssima para você. Claro que nós não falamos tão assim a fundo das orações, período composto por coordenação, subordinação, mas ali você tem que entender também, é uma parte muito importante para você, principalmente o que ali, a função do que, né, como conjunção ou como pronome relativo. Entenda isso, você passou por todas as classes, associe as orações ali, principalmente as adverbiais, porque exige de você a análise do sentido para gabaritar a alternativa ali, colocar a alternativa correta, e enfim, né? Aqui no Vale Concursos vale a pena, aqui no Vale Concursos vale a aprovação, vale o seu esforço, vale o seu estudo, você está na melhor instituição aí, graças a Deus nos tornamos especialistas em concursos de guardas municipais, e eu sempre gosto de dizer isso aqui para você. Beijo no seu coração, excelente prova. Até mais.